Gente, vamos começar com esse bate-papo que é super importante. A carência atrapalha e muito o dia a dia das pessoas. Num primeiro momento, a gente pensa que carência, tem a ver apenas com as questões de casal, afetivas, em que as pessoas acabam entrando num relacionamento que não tem absolutamente nada a ver com elas por conta de carência. Mas a coisa vai além disso. Existe também a carência dentro dos contextos de amizade, familiar também. E, na verdade, a pessoa fica codependente, emocionalmente. Bom, Ana Chaves vai explicar tudo para a gente, vai trazer dicas para você que sofre desse mal, que te deixa vulnerável, conseguir lidar com isso de outra forma. Hoje eu vou chamar ela diretamente de Salvador. Ana, tá por aí? Estou aqui, Edu, mais uma vez com vocês. Estou muito feliz e muito grata pela oportunidade, mesmo estando longe, de estar conversando com vocês mais uma quinta-feira. Pois é, mais uma quinta juntos. Muito bom ter você com a gente. O tempo aí em Salvador deve estar uma delícia, né? Delícia, tempo de verão. Coisa boa, Muita praia, muito sol, uma delícia. delícia. Agora, Ana, esse tema nosso de hoje, carência, é uma questão que pega, para muita gente. Existem muitas pessoas à nossa volta carentes, e que acabam sendo um pouco assim codependentes emocionalmente. Edu, eu acho importante que as pessoas saibam, né, o que significa uma carência afetiva, porque é um quadro que vem afetando, né, a vida de muitas pessoas em todas as vertentes da sua vida. Então, a carência afetiva, ela vai se mostrar como um estado de dependência emocional, que ele é bastante severo, né, nas pessoas. E muitas vezes se mostra bastante visível quando um indivíduo precisa estar com alguém para se sentir amado, para se sentir feliz, né? Basicamente, é como se essa pessoa não tivesse autonomia e força de vontade para se sentir feliz consigo mesmo, né? E assim, eu entendo como um dos maiores problemas, né, que esse tipo de pessoa que tem carência é que se torna um buraco negro emocional na vida dos demais. Ninguém é capaz, Edu, de dar o que essa pessoa procura. E a carga que essa pessoa coloca na conta do outro é excessivamente alta. Imagine se isso é justo, né? Pois é, ninguém merece, ter essa cobrança, esse excesso de expectativa, vindo do outro. Não, E aí coloca tudo a perder, também nas relações, porque chega uma hora que a pessoa não aguenta, exatamente. né? Exatamente. Eu estava lendo outro dia que tem os dados levantados da pesquisa Ibope nos últimos anos que constatou que a população brasileira sofre é, um nível exponencial de carência. Segundo eles, quase 29% dos brasileiros afirma não ter recebido carinho na vida. Enquanto isso, outros 21% afirmam que nunca expressaram carinho por ninguém. Veja como isso é importante, né, da gente estar chamando a atenção. Às vezes a gente acha que um tema que a gente vai vir conversar não tem tanta visibilidade, tanta importância, e aí quando a gente vai pesquisar, que a gente dialoga, a gente que vive dentro de setting terapêutico, a gente entende o quanto isso é importante, né? Nossa, Ana, agora eu estava pensando, em torno desses dados que você trouxe, e a gente sempre escuta, de pessoas que foram tentar a vida fora, estão vivendo em outros países, sobre a dificuldade que se tem, Porque às vezes consideram, na Europa, Estados Unidos, os nativos, as pessoas de lá, mais frias emocionalmente, mas será que, bom, pode até ser que exista uma frieza, mas será que também não há, uma carência que às vezes vai se manifestando fortemente, porque a pessoa não está no ninho, ela não está no ambiente dela. Se no ambiente muitos já são carentes, imagine fora, né? Do que carência é inerente do ser humano. E aí é importante a gente trazer uma reflexão para as pessoas sobre por que, né, a gente é tão carente. Então, a forma que a gente recebeu carinho durante a infância vai impactar de forma direta em nosso modo de dar e receber carinho.
Então você vê que isso não tem muito a ver com você estar morando longe da sua família, estar morando perto, vizinho ou convivendo, porque, em geral, adultos com carência afetiva é, acontece, né, por resultado de crianças que não receberam o devido carinho na infância. E não apenas isso, né? Mas que também foram abandonados ou rejeitados de algum modo. Então, o trauma, ele pode ocorrer por uma situação verdadeira ou por uma situação que foi projetada pela criança como forma de entender o momento. Você vê a importância, né, de entender que a carência, ela vem dessa aplicação, dessa interpretação da sua infância, né? E também tem um outro lado, que é o excesso, que também contribui para isso, já que o cuidado e o carinho em demasiado também são danosos, né? Então é importante a gente saber que tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Uhum. Isso por quê? Porque o excesso de dependência nos pais pode alimentar a ideia na criança de que ela não é autossuficiente. Entendi. Então, os pais têm que tomar muito cuidado, porque temendo, né, que o filho, de repente, se torne uma pessoa carente, às vezes podem carregar mais no amor e na atenção que são dados e passar da conta que também vai cair no mesmo resultado que a carência. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque pessoas carentes, ela condicionam a felicidade à presença dos outros. E esse é um dos maiores problemas nisso, né? Que é a falta de prática na entrega do amor, que vai impossibilitar de essa pessoa ser carinhosa no futuro, se entregar no futuro. Antes de ela se fechar emocionalmente, precisa cuidar adequadamente dessas dores, Edu, e compreender essa dependência nas relações, porque ninguém pode ser colocado num pedestal na sua vida. Você precisa entender que a felicidade tem que depender de você e não dos outros. Os outros têm que vir para somar. Agora, Ana, essas dicas, né, elas são fundamentais aí para os pais, né, tomarem os cuidados para que os filhos cresçam de um modo saudável, harmonioso, evitando a carência. Mas para quem já desenvolveu esse quadro, e tem pessoas que fazem, né, um trabalho de autoconhecimento e sabem que elas são carentes no íntimo, né? Aí, para a pessoa que já percebeu, que já se depara com essa realidade, já tomou nota, que ela pode fazer agora para tentar lidar com isso de um modo que não atrapalhe tanto ela na vida? Veja bem, Edu, se livrar da carência afetiva pode não ser fácil, mas é uma meta possível de ser alcançada. Precisa de esforço, como tudo relacionado à psique humana. Então, tudo deve ser feito, né, de forma sequenciada para que a pessoa possa se acostumar com a nova realidade. Aí eu trago algumas dicas, né? Antes de tudo, a pessoa precisa buscar se amar em primeiro lugar, perguntar a si mesmo, né? Posso me amar sendo da forma que sou, com meus defeitos e virtudes? Sim. No momento em que você passar a gostar de você, entender suas limitações e apreciar suas qualidades, tudo vai mudar, né? Gostar da sua companhia e aprender a ficar só é importantíssimo. Aprender a relacionar-se consigo mesmo, porque seu melhor amigo é sempre você, né? Se Uhum. encontre, se reconheça, reconheça a si mesmo. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Evite se apegar a alguém para que possa mostrar o seu valor. Faça isso por você mesmo, sozinho, ao invés de esperar que alguém te admire, te dê presentes. Pense como você é um presente. Pense nas suas conquistas, se elogie, né? Eu acho que assim, essas dicas vão fazer você começar a olhar para você com mais amor. Uhum. Tomar muito cuidado, né, no contexto amoroso, né, Ana? Eu vejo que, é claro, a carência é ruim em tudo, né, que nem já foi falado, mas no contexto amoroso, às vezes a pessoa entra numa cilada, depois vira um relacionamento tóxico, né, que ela sofre, não consegue sair, né, ou ela, de repente, se torna, né, a tóxica
a pessoa tóxica da jogada que fica ali, né, tentando exercer um controle em demasia, sufoca a pessoa. Então é muito ruim, né, e prejudicial. Por isso tem que se policiar, não tem jeito, fazer uma terapia de repente. E olha, né, existem sintomas da carência, que a carência, embora ela não seja vista como uma doença, por assim dizer, a carência afetiva, ela deixa algumas marcas bem visíveis nas pessoas que têm. Então, de um modo mais comum, né, da gente falar, é possível a gente sentir o cheiro desse apego excessivo. E algum dos sintomas mais comuns que a gente vê das pessoas que são carentes é depender excessivamente do outro para ser feliz, não apresentar critérios para se relacionar. Esse ponto eu acho importantíssimo, que infelizmente o carente ele não faz nenhuma exigência quando ele busca se relacionar com outras pessoas. Para ele, qualquer coisa tá boa. E quem quer qualquer coisa serve, e dessa forma, pessoas carentes entram em relacionamentos nocivos, fadados a fracasso desde o início. Então, aceitar qualquer condicionamento para ficar junto numa relação. Normalmente, a pessoa carente, ela aceita tudo que é regra vinda de lá para cá, para ser aceito, para estar numa relação. Então, nada dura por muito tempo, mas o sofrimento, sim, gente. É preciso Uhum. deixar claro o poder destruidor que a carência afetiva dispara dentro de você, né? Ainda que essa passagem pareça fatalista demais, fantasiosa demais, os envolvidos, né, nessa relação acabam por adoecer internamente, né? E com o passar do tempo, os dois, o casal, desenvolvem cicatrizes que doem toda vez que inicia uma nova relação. Então, pense se é interessante para você, né, entrar numa relação simplesmente por carência. Um outro ponto é que o carente ele tem mania de vitimismo, né? Ah, E é? um episódio muito, muito. E um episódio bastante recorrente nos relacionamentos dos carentes que a gente vê em setting terapêutico é o excesso de cobrança. O amor e a atenção não se pede, gente, mas isso passa a ser exigido de maneira constante pelo carente. E não é raro, né, que o carente apontar ao outro e dizer que sente que não é amado, ficar perguntando o tempo todo: ah, você me ama? Você me Aham. ama mesmo? Ah, você está diferente. Então, assim, tem que estar atento a todos esses sinais, entende? Com certeza. É uma relação até difícil de sair, né, Ana? Porque às vezes a pessoa que está se relacionando com o carente, ela já percebeu que essa relação não está legal, que ela quer sair disso para viver outras coisas, né, outra situação, ou simplesmente para estar ali de bem consigo mesma. E até para sair da relação, ela tem que pensar como que ela vai fazer, né? Porque também não é uma coisa fácil, né? Porque pode ser destrutivo, né, para o carente. O valente, ele tem uma percepção do outro de uma forma exagerada, né? Como ele tem uma ferida emocional sangrando através do tempo, ele tem como forma de suprir esse vazio descontar no indivíduo, né, que está se relacionando com ele. E eu não quero dizer, gente, que é só de relação amorosa, amizade, de trabalho, né? Ele desconta toda essa dor dele, esse vazio que existe dele, a necessidade emocional interior para o outro. E o que acontece é que ninguém pode carregar o peso do outro. Ninguém nunca está Uhum. preparado para uma avalanche que surge nesse horizonte. E aí acaba adoecendo a todo mundo, acaba afetando a relação de todo mundo. Por quê? Porque ele vai exigir sempre, ele vai estar sempre achando que ele não fez o suficiente, mas ele vai te sufocar. Ele vai estar o tempo inteiro atrás de você para ver, você não tem direito, vamos dizer, mulheres, a ter uma TPM porque você mudou, ele já acha que ele fez algo
que Uhum. você está chateado. Imagine, Edu, você viver numa relação desse tipo, entende? Uma Hum, relação onde você tem que estar a todo tempo, a todo instante, se justificando, né? Se vigiando. Por quê? Porque o seu parceiro amoroso, de trabalho ou de amizade, tá sempre daquela forma. Aí eu sempre digo que o carente, ele é assim, ele te manda mensagem, você normalmente responde rapidamente. Num dia uhum. você está ocupado, como a gente está aqui agora conversando, e aí não responde. Ele pergunta várias vezes: aconteceu alguma coisa? Você está chateado? Fiz alguma coisa? Entende? Então, assim, é sufocante para quem está vivendo com o carente e também gera sofrimento para ele. Uhum. Pais carentes também acontece, né, Ana? Também existem e também não é fácil de Existe. lidar, né, para os filhos, porque muitos deles, né, se cobram ali cuidar da melhor maneira dos pais, até como forma de retribuir, né, a atenção, educação, a criação, mas quando isso passa do limite também, essa carência fica difícil, né? Carência, ela em nenhum momento da vida, ela traz benefícios. Uhum, Né? Ela te coloca numa situação de uma vulnerabilidade ruim, aonde você muitas vezes vai estar tropeçando, passando por cima das situações em função desse vazio que existe dentro de você. Porque a carência nada mais é do que a busca por preenchimento daquilo que faltou, né, para você. Então imagine um pai e uma mãe que convive com um filho querendo que o amor, a atenção desse filho venha suprir as sombras da sua história. Vai acontecer. sim. Nós todos temos a autorresponsabilidade, né, de nos curarmos, porque ninguém tem a responsabilidade de curar a gente. Então é até um egoísmo, né? Agora, Ana, narcisismo e carência podem se confundir também, né? Sempre, sempre. O narcisismo, ele se confunde com muita coisa, entendeu? Aham. Porque o narcisista ele vem do narciso, né? Que é o só se enxergar. Mas o Uhum. narcisista ele também pode ser carente, entende? Entendi. Que aí vira uma salada de fruta, né? Porque o narcisista ele já tem relações mais complicadas, né? Com as pessoas. Ele já traz uma relação, né, com as pessoas mais difíceis. Imagine um narcisista carente, né? Então, assim, o narcisista ele vai agir para estar manipulando, né, a presa, a pessoa com que ele está se relacionando. E ainda, se ele tiver a carência afetiva, ele ainda vai estar com esse plus a mais, né, para afetar ainda mais as relações dele. E fica também a dica para o pessoal, né? De repente a pessoa não tem certeza se ela é carente ou se está numa fase, né, onde se sente mais carente, porque tem isso também, né? Às vezes a gente não necessariamente mas a gente está numa fase que essa carência aflorou, né? E pode ser que passe também, né, Ana? Sim, sim. E aí a Na terapia. verdade, oi, Aham, Edu, pode falar. pode falar, pode falar, E aí a pode terapia falar. é super bem-vinda porque pode ajudar a pessoa tanto a passar por essa fase com tranquilidade, ou se não, caso ela seja mesmo carente, ela administrar isso de um modo mais saudável, né? Precisa se conhecer, né? Ela precisa entender que assim buscar por aprovação não vai levar ela para nenhum lugar. Uhum, Indivíduos carentes, eles normalmente se sentem incompletos ou inadequados. Então, se sentir nessa inadequação também não vai fazer, não vai completar, não vai tirar esse vazio que existe aqui no peito, né? E a uhum, carência, ela pode, né, ser vista também como uma vulnerabilidade emocional. É importante que a gente traga isso. Por quê? Porque a gente falou do narcisismo, né? E a carência pode ser vista como vulnerabilidade emocional, já o narcisismo, em sua forma extrema,
é marcado por uma fachada de força e superioridade, né, que esconde uma autoestima frágil. Por quê? Porque o narcisista, ele vai estar sempre se colocando como superior. O carente não. O carente, ele vai sempre se colocar naquela situação de inferioridade para conseguir ter as relações que ele busca, para conseguir ser aceito pelas pessoas. Veja como isso é interessante, né? É verdade, complicado, né? Isso da pessoa ficar nessa busca pela aprovação constantemente Sim. do outro, porque ela fica numa insegurança, né? Sem tamanho e também, com certeza, tem sinais de baixa autoestima aí, né? Sempre. A pessoa que tem carência ela sempre vai ter sinais de baixa autoestima. Por quê? Justamente porque ela nunca se acha suficiente para ter relações saudáveis, para ter relações aonde ela se impõe, para ter relações aonde ela olha e fala: não, eu tenho o meu valor, eu gosto de tal coisa. O carente, normalmente, ele não vai se impor, porque ele tem medo do abandono, ele tem medo de ser deixado, entende? Uhum. Então, ele vive o tempo inteiro à mercê de quem ele se relaciona, para ser aceito. Ana, eu quero agradecer muito todas essas dicas suas, né, para a gente começar a ter um outro olhar, né, em relação à questão da carência, não um olhar também de dó, que às vezes as pessoas acabam, né, imprimindo ali em relação ao outro, mas de quem sabe ajudar a pessoa, né, mostrando uma direção de como ela pode sair dessa, né, e lidar de uma outra maneira. A terapia é recomendado, porque como você falou, a pessoa precisa se conhecer, né? Autoconhecimento e também você conduz sessões de terapia de forma online. É isso? Sim, eu faço. Na pandemia, eu tenho atendido muito de forma online, né? Aham. Muita gente aderiu ao processo terapêutico online. Então, quem quiser, tiver interesse, pode entrar em contato, será uma honra acompanhá-lo. Perfeito. Lembrando, gente, que a Ana, ela também é palestrante, tá? Mentora. E aí, para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, tá aí na tela o Instagram, tá? É o @oficial Ana Chaves, tá? Então, bora seguir lá, @oficial Ana Chaves. Manda mensagem por inbox, né? Quem precisar de uma sessão, de repente quiser entender mais sobre a terapia, que o pessoal que trabalha com ela vai te responder. E lá no Instagram você também vê cortes e todas as dicas dela, viu? Ana, muito obrigado pela participação aqui hoje, viu? Isso é do gratidão. Um excelente feriado para você. Até semana que vem. Você também, bom descanso. Obrigado, Aninha. Gente, a gente segue aqui no Bom Astral, muito importante tocarmos neste assunto, carência, porque certamente você deve ter se lembrado de pessoas à sua volta, porque sempre tem, né? Pessoas com quem a gente convive que tem uma carência, isso atrapalha muito a pessoa na vida, né? Nas relações de modo geral. Bom, daqui a pouquinho a gente tem o quadro Superação com a Andréa Maluchenas, sempre recebendo convidados especiais. Ainda hoje o nosso repórter, o Jabá, foi em alguns locais aí esportivos, alguns centros esportivos, e vai mostrar para a gente. Mas eu vou para um rápido intervalo, já já tem mais Bom Astral, não sai daí.